nessa quinta-feira, cansados, mas alegres, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria. Vamos orar? E Jesus está nos abençoando, tá? Eu lamento os irmãos que estão trabalhando e não podem estar conosco. Está sendo muito boa. Todo dia, 30 minutos aqui com os irmãos. Está sendo um tempo muito especial com Deus. E você que pode amanhã, 15 horas, amanhã é o nosso último dia aqui, estão convidados. Vamos louvar o Senhor.
Como é que nós vemos o Senhor? Você já parou para pensar nisso? Nós precisamos ver o Senhor em nós mesmos. Ao olhar você, eu preciso ver o Senhor em você. E quando cantamos Quero Te Ver, isso é uma oração que a igreja deve fazer para que nós consigamos refletir a imagem de Cristo. A imagem dele está sendo em nós gerada. E toda a trajetória da nossa fé cristã é para nos parecermos mais com Jesus. Então, eu quero ver mais de Jesus em você, assim como eu sei que você quer ver mais de Jesus em mim. Esse é o fim de todas as coisas. Nós vamos cantar aquilo que nos move. Nossa vitória é pela fé. Tudo que quisermos conseguir no reino do Espírito precisa ser através da fé. Então vamos louvar a Deus com nossa canção.
eu pude enxergar o caminho da verdade, pude me libertar, me transportar da eterna escuridão para o reino de amor. Meu mundo se acalmou, o mar se abriu, o céu sorriu, e a lua me mostrou milhões de anjos cantando ao meu redor a música de Deus. Me chamam pra dançar ao som dos Jesus é a canção, a paixão, salvação, o convívio de justiça, aleluia. Me chamam pra dançar ao som do Shekinah, melodia de alegria. Jesus é a canção, a paixão, salvação, o convite de justiça, aleluia. Quando ouvi tua voz, eu pude enxergar o caminho, a verdade, pude me libertar, me transportar da eterna escuridão para o reino de amor. Meu mundo se acalmou, o mar se abriu, o céu sorriu, e a lua me mostrou milhões de anjos cantando ao meu redor a música. Me chamam pra dançar ao som do melodia de alegria. Jesus é a canção, a paixão, salvação, o convite de justiça, aleluia. Me chamam pra dançar ao som do Shekinah, melodia de alegria. Jesus é a canção, a paixão, salvação, o convite de justiça, aleluia. Quinta-feira passada, a pastora Rita nos falou sobre o avivamento carismático da Igreja Católica, e hoje nós vamos estudar sobre o avivamento na China. Nós vamos orar mais uma vez, depois a palavra está com a Márcia. Espírito Santo, fala conosco através da Tua palavra, ilumina os olhos do nosso entendimento, para que possamos crescer mais em vida, em espírito, de maneira tal que ao sairmos daqui possamos ser mais aptos para servir ao Senhor e ao Teu reino. Oramos no nome de Jesus. Boa noite, amada igreja.
Boa noite. Prazer estarmos aqui mais uma noite para aprender um pouco mais do Senhor, para aprender um pouco mais da palavra dele, né? O que ele tem para nós essa noite. Eu espero que possa impactar, né? Todos nós, para que a gente possa fazer escolhas nas nossas vidas, né? O tema de hoje, como o pastor falou, é o avivamento na China. Eu vou contar uma história assim, bem rápida para a gente entender o contexto do avivamento, por que aconteceu esse avivamento. Tá? O estudo ele foi feito em cima de um livro que se chama Milagre na Vida. Eu estou esperando uma resposta. Milagre na China, é o nome do livro, né, de onde a gente tirou esse estudo. Uma explosão silenciosa. Esse livro foi escrito por Arthur. Eu não vou falar sobre o nome, porque vocês podem acompanhar. E a primeira edição foi na Inglaterra, em 1985. O Arthur ele escreveu esse livro baseado em pesquisas exaustivas, né? Tem um relato dele que ele era muito em cima do estudo sobre a China. Ele procurou pessoas que eram peritas nesse assunto. Ele foi à China. Ele teve o prazer e uma rara oportunidade de conhecer uma igreja denominada Igreja Caseira, que a gente vai estudar mais à frente do que se trata, né? Então essa foi a pessoa que escreveu esse livro, tá? E foi muita pesquisa. A gente vê, infelizmente o tempo é curto, não dá para a gente ver todos os detalhes que tem nesse capítulo desse livro, como é grandioso o estudo que ele fez, tá bom? Um pequeno estudo rápido da China, não sei se vocês vão conseguir visualizar. Aqui é a China. Então esse aqui é o continente asiático. Eu botei essa foto para a gente ter noção do tamanho da China, perto dos outros países. Então, para a gente entender qual foi o tamanho do avivamento, como foi isso. E, paralelo, como a gente tem falado muito sobre o avivamento na igreja, eu queria só dizer para vocês, não dá para ver, mas esse pedacinho aqui, a Coreia do Norte, é a igreja que agora saiu no ranking, que pelo 22º ano é a igreja mais perseguida no mundo. Eles não saem do ranking há 22 anos. Simplesmente esse pedacinho aqui é onde existe a maior perseguição sobre a igreja do Senhor. A China é a civilização mais antiga. Ela existe há 1250 anos antes de Cristo. Então, como ela é muito antiga, mais antiga, houve estudos, eles estudaram muito e algumas coisas eles puderam nos oferecer, né? Então, eles inventaram papel moeda, a pólvora. Na época em que eles inventaram a pólvora, inclusive, eles dizem que era para fazer bombinhas, para espantar maus espíritos, né? Porque lá eles têm muitas essas coisas, né? Então, a intenção da pólvora era essa. O garfo, o macarrão, a seda e a pipa. Só nível de curiosidade, como eles contribuíram para o nosso dia a dia, que isso são elementos que todos nós conhecemos, né? China significa o país central. E no pensamento chinês, a China é o centro do mundo. Por que eu trouxe essa informação? Para a gente entender por que eles se fecharam. Eles achavam que eles eram o centro do mundo e que eles não precisavam de nada. Então, a abertura internacional, sem chance. Eles não queriam, né? Eles não precisavam de nada. Isso lá mais ou menos no ano de 1800. Porém, nessa época, a Inglaterra, os países hereditários, a Grã-Bretanha, fica tudo lá no Reino Unido, na Europa, eles começaram a Revolução Industrial. Então, eles precisavam de público. Nós que somos do comércio, a gente não vai abrir a loja num lugar onde não tem casa, onde não tem uma escola, onde não tem nada. A gente quer um lugar onde tem muita gente. E vocês viram o tamanho da China. Então, como deixar um país desse passar assim? Né? A China era fechada, só que eles começaram a ver aquele país como uma potência, né? Para o comércio deles. E eles não cediam. A China tinha porcelana, chá, várias coisas, mas eles não queriam comprar lá na Europa, na Inglaterra. E aí eles começaram então a investir contra a China, para que eles pudessem abrir esse comércio. E começou então a guerra do ópio, uma droga que arruinou assim, a parte social da China. Eles levavam essa droga para a Europa. Eu não posso falar porque é muita coisa, mas se vocês quiserem depois pesquisar, foram 2 guerras do ópio. Eles usavam essa droga tanto medicinal, né, para os que ela era analgésica,
usavam para os guerreiros, como as pessoas da guerra, né? E também usavam como droga. E eles começaram a fazer o quê? Eles começaram a dar para os chineses para que eles ficassem viciados também. E a China foi arruinada por causa dessa droga, e começou então essa investida aí dos países britânicos. A China sofreu esses ataques e aproximadamente em 1900 ela teve que entregar as terras, a parte das terras para a Inglaterra, não teve jeito, ela teve que abrir o comércio. Porém, quando ela abriu o comércio, junto vieram os missionários também. Então, com essa abertura vieram os primeiros missionários protestantes para a China. Porém, para muitos chineses, era tudo a mesma coisa. Eles viam lá, os ocidentais, pensa no mapa mundial, no meio, do lado deles era o Oriente e nós somos o Ocidente. Para eles, os ocidentais eram todos diabos estrangeiros. Para eles, a droga do ópio era uma lama estrangeira, tudo sempre um estrangeiro. E os missionários que estavam chegando era uma religião estrangeira. Para eles era tudo a mesma coisa. Então eles tratavam, os missionários, eles tratavam tudo isso de uma forma com muita resistência. Eles não queriam isso, né? Eles não queriam essa invasão do Ocidente lá para eles, no Oriente. Com tantos ataques, então em 1900 a China passa a ser uma república. Até então ela era imperador, era aquelas famílias, dinastias, né? E tudo, mas eles não conseguiram e virou então uma república lá em 1900. Porém, um pouquinho depois que eles viraram uma república, em 1914, aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Irmãos, eu estou falando tudo isso para a gente entender por que fez de tanta resistência, né? Como aconteceu. Na Primeira Guerra, a Alemanha invadiu parte da China. E aí era a Alemanha contra o resto do mundo, os países que se juntaram contra a Alemanha se chamavam aliados. E a China, então, se tornou um aliado. E a promessa dos Estados Unidos era que, quando acabasse, o território da China seria devolvido para a China. Porém, isso não aconteceu. Quando acabou a guerra, os Estados Unidos, então, cedeu a terra tomada para o Japão, não devolveu para a China. Nesse momento, a China se decepcionou com o Ocidente, novamente, e com a democracia. Então, nós não queremos isso. A gente não quer isso. E aí, em 1921, então, foi criado o PCC, Partido Comunista Chinês. Porém, não começou ainda o comunismo. Foi criado o partido pela resistência. Aí eles foram tomando mais antipatia ainda do Ocidente, de tudo que lembrasse capitalismo, de tudo que lembrasse essa parte do Ocidente, eles não queriam. E começou uma luta interna, porque a gente viu que a China virou república. Então existia a república e existia o Partido Comunista. Eles começaram a briga entre eles. E em 1949, 1021, criou o partido. Somente em 1949 os comunistas venceram. E o famoso Mao Tse-tung assume então o poder do comunismo na China. Então, somente em 1949. O Mao Tse-tung, gente, ele assumiu até então como comunista, para poder barrar então tudo que fosse do capitalismo para o país. E aí, o que acontece? Ele já começou a fechar igrejas, ele começou a mencionar pastores, ele começou a fazer pilhas de bíblias e livros. Até então, era todo mundo. Eles começaram a acabar com todas essas instituições. Para alguns observadores, que falam sobre isso, eles achavam que a igreja da China, os cristãos seriam aniquilados, que não iriam sobrar nada. Mas Mao Tse-tung propôs melhorar a vida dos camponeses. A China são províncias e lá a grande maioria são camponeses. E quando a gente pensa em camponês, vamos pensar aqui, quando a gente vai lá para cima, você vai lá pegar um morango, alguma coisa lá no sítio de alguém, é família. Normalmente é uma agricultura familiar. As famílias são unidas, passa de pai para filho. Então existia isso na China. Existiam esses costumes, esses valores, Porque eles eram uma grande maioria camponeses. Porém, Mao Tse-tung, ele viu isso como um obstáculo. Ele viu que isso não ia dar certo. Ele precisava separar, porque
a gente sempre fala, a família unida jamais será vencida. Então ele sabia que ele tinha que separar isso para que ele conseguisse cada vez mais dominar sobre aquele povo. Então, infelizmente, ele teve a ideia e ele começou a famosa Revolução Cultural em 1966. E aí, irmãos, ele não confiava nem no exército do partido que ele tinha. Ele convocou 1 milhão de jovens, guardas vermelhos, conhecidos como guardas vermelhos. Você não vai dar. Mas aqui, se vocês verem, um monte de pontinhos vermelhos são livros, os livros vermelhos. Foi uma Bíblia que ele fez, as regras que ele colocou, e esses meninos, eram jovens, todos jovens, eles foram manipulados para que eles pudessem entregar os seus pais, que eles pudessem entregar os seus professores. Ele queria acabar com qualquer questão que tivesse sobre a China, e ele fez essa lavagem na cabeça dos jovens que caíram, né? Então, em 1966 surge então essa revolução cultural, porém o comunismo já havia começado, né? Então, quando surgiu o comunismo, eu fiz esse resuminho aqui só para a gente relembrar. Em 1921 surgiu o partido, houve guerra entre eles. Em 1949, então, o comunismo prevalece, né? E Mao Tse Tung assume o poder. Em 1951, eles criaram um movimento patriótico Tríplice Autonomia. O que é isso? Foi um órgão que eles criaram para que controlasse toda a igreja. Todas as igrejas deveriam ser controladas por esse partido. Era um órgão mesmo, era responsável por isso, em 1951. E eles não queriam nada com os missionários que haviam chegado, lá quando abriu o comércio. O que aconteceu? Em 1952, não deu para colocar aqui, os missionários saíram, todo mundo saiu da China. E aí ficaram os cristãos sem um direcionamento, a princípio, né? Sem um missionário. Mas aí a gente vai ver o poder de Deus neste momento sobre a vida da igreja. Aí aqui em 1966, onde nós estamos, surge o Guardas Vermelhos, né? E aqui a Revolução Cultural. Essa revolução, irmãos, ela acontece durante 10 anos, de 66 a 76. Porém, os Guardas Vermelhos só ficam até 69. Desde a tomada do comunismo por essa tríplice autonomia, as igrejas receberiam direcionamento do governo. Em 1949, a igreja era perseguida, mas em 51 surgiu esse movimento patriótico. Então, antes, a igreja já era perseguida. Mas quando surgiu esse movimento, a coisa piorou mais ainda. Em 52, os missionários saíram do país, como eu falei. Muitos líderes cristãos chineses que não concordaram em apoiar a igreja oficial, que era a igreja que eles chamavam, esse órgão que eles criaram, foi para cuidar dessa igreja que eles chamam de igreja oficial. Foram para a prisão. Inclusive, o Watchman Nee, a gente vai ver um pouquinho sobre ele, uma pessoa extremamente importante para o avivamento da igreja. Ele lia, irmãos, o Evangelho uma vez ao mês. E a Bíblia, várias vezes durante um ano, ele lia a Bíblia. Ele trouxe, né, então, essa visão de que a cruz é tudo. Ele engolia as escrituras. Então, uma pessoa que tinha um conhecimento muito grande foi perseguido, claro, né, e foi preso. No meio da Revolução, que durou 10 anos, de 66 a 76, a esposa do Mao Tse Tung, né, o nome já fala, ela disse o seguinte, que o cristianismo na China foi colocado no museu. Não existem mais cristãos na China. Ela disse isso durante esse período da Revolução. Coitada, né? Não sabe de que Deus ela estava falando, né? Então, para eles, a igreja iria ser exterminada da face da China, né? Não vou nem da face da terra, da face da China. A redução foi essa revolução, esses guardas vermelhos, irmãos, foi um verdadeiro quebra-quebra. Eles devastaram tudo. Por onde eles passavam, eles foram para os interiores, a gente viu o tamanho da China, eles foram para essas províncias do interior, eles quebraram tudo. Fala-se nesse estudo que idosos foram abusados, que crianças foram mortas, pessoas inocentes foram mortas, que
mais de 1 milhão de bebês nasceram ilegítimos com a violência deles, né? Quando eles chegavam nessas províncias. Foi uma coisa horrível. E aí surge, né, nesse meio de toda essa história, são vários testemunhos, são várias histórias. Então eu tentei selecionar algumas que a gente pudesse estar vendo juntos. O um homem de Deus. Ele era o líder na época da maior igreja em Pequim, né, lá na capital. Foi uma pedra no sapato dos comunistas, porque eles não conseguiam condenar. Porque como ele era um homem de Deus, ele era um homem reto, eles não conseguiam achar nada nele que pudesse condenar. Mas, nós vamos falar que eles conseguiram, né? Talvez ele tenha sido o pregador ele foi que tenha pregado para mais chineses durante toda a história da China. O Arthur fala, né, sobre esse estudo, que a igreja dele via tão cheia que às vezes durante o culto a igreja estava lotada e do lado de fora tinha mais de 1000 pessoas ouvindo pelos alto-falantes. De tão cheia que a igreja era, de tão homem de Deus ele era. Então, chegou um momento da grande perseguição que ele foi condenado. E aí, a sua condenação, o que aconteceu? Toda a congregação dele foi convidada a estar como uma forma de punição. Então, vamos ver e vem ver o que o seu líder vai acontecer com ele. E aí, um quarto da igreja foi pressionado pelo governo a ir a favor do governo, né? E aí eles então pediram a sentença de morte dele. Mas o restante da igreja, que não concordava, eles começaram a falar, né, se movimentar. Não creio que tenha sido uma revolução, uma rebelião, porque o governo não iria permitir. Mas o negócio foi tão forte que o governo voltou atrás e falou assim: não, vamos deixar ele, vamos libertar ele, porque está muita gente, né? Tinha muita gente naquele momento. Mas, para frente um pouquinho, ele foi para o julgamento novamente. E aí ele foi condenado a 15 anos de prisão. E aí o que acontece? Ele foi condenado, irmãos, mas ele não falava mal do governo. Ele só criticava aqueles que seguiam aquele tríplice autonomia lá. Porque ele dizia que quem fazia isso com medo do governo estava negando a Cristo. Eram traidores de Cristo. E aí ele foi preso, ficou 15 anos, e quando ele foi preso, ele também foi falado para que ele pudesse fazer uma reeducação do comunismo. Ele ia ser reeducado para o comunismo. E aí fala que durante 13 meses, 1 ano e 1 mês, esse homem tinha policiais do governo na cabeça dele, dia e noite, dia e noite, dia e noite, até que um momento a cabeça dele estava tão perturbada que ele escreveu uma carta dizendo, né, assumindo a culpa, pedindo perdão e dizendo que o governo tinha sido bondoso com ele e perdoado o pecado dele. E aí ele foi solto, foi liberto. Mas aí ele começou a voltar a ter consciência, sanidade mental, vamos dizer. E ele voltou para o governo e falou: olha, se vocês quiserem me prender, vocês me prendem, mas eu não vou negar a meu Cristo. Eu não vou negar o meu Senhor. O que foi feito foi inconsciente. E aí ele foi preso novamente, ele e a esposa, e eles ficaram mais 22 anos na prisão. E ele foi solto com 80 anos. Então, irmãos, esses são homens que viveram essa perseguição, que viveram esse momento de perseguição, mas não abriram mão do Senhor Jesus. Em 1949, quando o comunismo tomou o poder, havia aproximadamente 4 milhões de católicos e 1 milhão de cristãos, protestantes, né? Esse número foi drasticamente reduzido, porque os guardas entraram, mataram muita gente, esse número foi reduzido. Em 1983, o Arthur, que escreveu o livro, ele diz que foi estimado a existência de 50 milhões de cristãos. Essa outra informação foi eu que pesquisei, não está no livro, porque não é mais de 1980 alguma coisa. Hoje existem aproximadamente 100 milhões de cristãos na China. Esses números cresceram, mesmo com tantas prisões de pastores, líderes e com a destruição das Bíblias e livros cristãos. Isso deve ser considerado realmente um milagre de Deus. E aí eles vão
defender que o que aconteceu na China foi um milagre de Deus, que o que aconteceu na China foi da vontade de Deus, que o seu Espírito Santo avivasse aquele povo, que mesmo sem os evangelistas que saíram do país, a palavra do Senhor continuou com eles. E aí a gente vai vendo algumas coisas acontecendo, várias histórias, irmãos, de pessoas que foram presas, que foram mortas, mas que não negaram. Em 1976, 10 anos depois que começou a Revolução, o Mao Tse Tung morreu. Então, após essa longa noite escura, ele cita como uma noite escura, os controles foram relaxados e as restrições foram suspensas, começaram a amenizar. Acabou a perseguição? Não, mas não como era quando o Mao Tse Tung estava vivo. Os cristãos começaram a observar o que havia sobrado após a Revolução. Vamos ver o que sobrou. Como não havia comunicação, como não havia nada, eles não sabiam o que tinha acontecido, né? E na verdade eles ficaram chocados porque começou a surgir. Aí ele cita, eu repeti a palavra que eu achei interessante, na poeira e no entulho da Revolução. Quando a Revolução acabou, quando uma casa desaba, fica entulho, né? Fica aquelas coisas empoeiradas. E debaixo disso tudo, não havia dúvida que a fé cristã havia sobrevivido e que ela estava bem e com saúde, para a honra e glória do Senhor, né? Comunidades inteiras se tornaram cristãs. E muitos lugares diziam assim, isso não pode ser verdade. Não na China comunista. Tudo que eles viam a China passando, não é possível que isso está acontecendo lá. Mas aconteceu. E aí, uma parte do livro fala sobre o mover de Deus, né? Durante os anos dessa escuridão, Deus estava agindo poderosamente e silenciosamente, limpando o terreno para um novo plantio. O que ele fala sobre isso? Quando os missionários chegaram, eles trouxeram já as suas denominações, né? Algumas coisas que já estavam determinadas. Quando eles saem de cena, o Senhor começa a trabalhar através do Espírito Santo na vida deles. Então, consequentemente, primeiro, removeu, né, a tomada dos comunistas, removeu todos os missionários da China e acabaram com a estrutura denominacional do Ocidente. Porque os chineses, eles eram resistentes ao Ocidente. Então, era importante que essas denominações saíssem de lá, né? Então, um trabalho de preparo foi efetuado pelo Senhor. Porque o que acontece? Quando houve o comunismo, o Mao Tse Tung, ele unificou o comunismo, ele unificou a escrita, porque lá são várias províncias, então são vários idiomas, eram vários. E quando ele unifica isso, e ele também começou a construir estradas, abrir estradas, facilitando a propagação do Evangelho. Porque se eu estou falando aqui para esta reunião e todo mundo entende o que eu estou falando, eu consigo falar para muito mais pessoas se existissem 10 línguas diferentes. E eu falasse, alguém traduzisse para um pouco, outra pessoa traduzisse para o outro. Então, quando essa língua foi unificada, na verdade, isso foi um trabalho para que o Evangelho se expandisse cada vez mais sobre aquele terreno tão grande, né, que nós vimos, sobre aquele país tão grande. Hoje na China existem duas igrejas, né? A igreja oficial e a igreja caseira, aquela que eu falei que a gente já falou um pouquinho mais sobre ela. A igreja oficial é aquela controlada por aquele órgão. Ela é controlada pelo governo, porém hoje com uma aparente liberdade religiosa. Aparente, nós vamos ver por que aparente. E as igrejas caseiras são independentes e onde tem ocorrido o avivamento. Por que é aparente religiosa e não tem a liberdade? Porque em 1980, olha os 10 mandamentos que eles criaram para essa igreja oficial. Não organize uma igreja sem aprovação do governo. Tem liberdade? Não tem. Somente clérigos, pessoas que levavam a palavra e tudo, apontados pelo governo, podiam batizar. Então, de liberdade eles não tinham nada. Aí ele vai falando que não podia manter contato com igrejas religiosas, que não podia comprar livros, que não podia imprimir nem reproduzir Bíblias, nem livros cristãos nenhum. Não podia viajar pela cidade propagando o Evangelho. Mantenha a religião só para você. Qual é a liberdade que eu tenho? Só tem que ficar só para mim. Outra coisa que eu fiquei: não ore todo dia, ore só aos domingos. Imagine se eles descobrem a gente na semana de oração igual nós estamos.
Salmos primos, né? Não transmita pensamentos para menores de 18 anos. Queridos, eu fiquei apavorada. Eu não sabia dessa informação. Não cante canções religiosas para menores de 18 anos. Menores de 18 anos não podem ouvir o Evangelho. Não podem ouvir canções de louvores, não podem cultuar o Senhor. Não solicite contribuições, aumentando assim as cargas dos crentes, coitados, eles estavam com dó dos crentes, não podia ter contribuição. Então, esses 10 mandamentos eu trouxe para a gente ver que de liberdade não tinha nada. Então, essas igrejas hoje oficiais continuam sob o poder do governo. Eles é que comandam, eles é que ditam as regras. Mas a igreja caseira, que não aceita essas ordens, é uma igreja que não possui prédios para se reunir, ela veio para mostrar que não é essencial prédios, templos gigantes, como foi a igreja primitiva. Lá em Atos, eles tinham igreja? Não. Eles se reuniam na casa, na rua, na pracinha, em qualquer lugar. Então, essa igreja hoje na China, a igreja caseira, ela vem para nos mostrar isso, que o Senhor, ele vem em qualquer lugar, que nós podemos cultuar o Senhor em qualquer lugar. Vimos um forte laço familiar que o comunismo tentou destruir, né? O lar, as famílias. Então, como eles não conseguiram, esse lugar, a casa, né, se tornou um refúgio das famílias, onde uns poderiam confortar os outros. Porque se eu estou passando por um momento difícil, que eu creio que lá todo mundo passa, né? Pelo menos por alguma preocupação do que quem pode aparecer, o que pode acontecer. Quando você está com a família, existe esse conforto, né? Existe esse... acho que é essa paz realmente. E eles iam se juntando, as famílias, e daqui a pouco isso ia crescendo, e as igrejas hoje são enormes, né? Esses encontros. Irmãos, algumas passagens, eles falam de cultos, assim, de virar à noite. Porque eles trabalham durante o dia e vão ouvir a palavra à noite. E eles não têm cadeirinha, com encosto, ar-condicionado. Aonde eles estão, eles vão se encostando e vão ouvindo a palavra e vão buscando, né? As igrejas caseiras têm uma forte orientação bíblica, porque eles buscam ouvir a palavra. Eles buscam pregadores para ouvir e descobrir a verdadeira palavra do Senhor. A falta da Bíblia não diminui, e sim aguça essa fome. Queridos, quem aqui tem mais de uma Bíblia? A maioria tem mais de uma Bíblia. Lá eles não têm nenhuma. Nessas reuniões, a Bíblia, às vezes, só um pregador tem a Bíblia. Se for um lugar muito perigoso, eles não levam a Bíblia para não perder. Eles levam escrito em caderno, em folhas. Às vezes a gente poderia, se aqui fosse uma igreja, eu estou com uma Bíblia, eles arrancam as páginas e dividem o Evangelho. E isso veio na minha cabeça o dia que o pastor convidou a igreja para se posicionar, para que a gente possa decorar livros, para que a gente possa, o dia que essa Bíblia for tirada de nós, como foi tirada deles, que a gente possa saber a palavra, que a gente possa ensinar. E eu me senti envergonhada quando ele disse que ninguém procurou, e esse ninguém eu estou incluindo. Nesse dia eu me envergonhei, falei, meu Deus, quando eu comecei a estudar isso, eu falei, olha a oportunidade que nós estamos perdendo de aprender a palavra. De que caso isso aconteça, a gente não sabe, né? Caso isso aconteça, a gente tem a palavra do Senhor no nosso coração. Os chineses têm uma boa memória, eles memorizam passagens em até livros inteiros da Bíblia. Conta-se de um cristão que sabia todo o Novo Testamento de cor. Todo o Novo Testamento, não um livro só não. Todo o Novo Testamento. Algumas igrejas são lideradas por pastores idosos que foram libertados depois de 20 anos de prisão. Essas pessoas continuam ativas. Tem um relato de um pastor de 99 anos que foi para uma província lá no interior e surgiu uma igreja enorme naquele local. As igrejas são centralizadas em pastores. Não são centralizadas em pastores. Os chineses descobriram o papel de sacerdote que todos os crentes possuem. Eles se convertem, eles buscam a palavra, eles começam a entrar em grupos de ensinamentos e eles começam a se preparar para levar o Evangelho. Eles querem levar o máximo de pessoas. E aí, então não é só uma igreja onde o pastor ministra. As pessoas vão se
vão buscando e saem e fazem o verdadeiro ide por toda a nação e levar o Evangelho. À medida que buscam o reino de Deus, o Senhor abençoa suas plantações. Olha que lindo isso. Enquanto outras sofrem com a seca. Os que buscam o Senhor, têm as suas plantações abençoadas. Outros sofrem com as chuvas, mas nas plantações deles o sol brilha, porque a mão de Deus está sobre eles. E fala que eles plantam o suficiente só para sobreviver, porque o restante do tempo eles dão a serviço do Senhor, para levar a palavra a mais pessoas possíveis. Os chineses, eles têm um ditado: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Nós já sabemos disso, Então, os servos de Deus começaram a orar por avivamento em 1978, quando Setúbal morreu em 76. Em 78, eles começaram a orar por avivamento. E uma obra poderosa do Espírito Santo trouxe milhares de cristãos sobre aquela nação. O crescimento das igrejas caseiras é devido a uma vida disciplinada de oração. Eles oram, eles buscam a palavra, eles buscam a verdade. Uma igreja importante lá da China, ela se reúne, irmãos. Às vezes tem a semana de oração aqui, fica corrido, Toda semana, um dia, ou às vezes toda terça. Todos os sábados eles se reúnem, de 9 da manhã às 15 horas. Todos os sábados. Um tempo de oração e jejum. Sabe para quê? Pedindo que as escolas bíblicas e os seminários do Ocidente, da nossa parte, permaneçam fiéis à palavra de Deus. Como que a gente tem orado pelo Oriente, lá por eles, pela igreja perseguida? Será que nós temos feito o mesmo papel que eles têm feito? Porque eles têm orado por nós, A oração fervorosa e o apetite dos chineses pela palavra de Deus nos mostram que os crentes chineses estão famintos por Deus. Aqui no Ocidente temos a mesma Bíblia, o mesmo acesso a Deus em oração, mesma ou mais oportunidades de comunhão, A gente pode reunir, ter uma comunhão com os irmãos na hora que a gente quer. Eles lá não é bem assim. E o mesmo Espírito Santo. Por que então não vemos a mesma fonte, a mesma fome pela palavra aqui no Ocidente? Eles têm todas essas dificuldades, todas essas perseguições, mas eles têm fome pela palavra do Senhor. E a gente não vê isso. E olha que a gente tem uma facilidade muito maior. A gente tem o celular, a gente pode ouvir. Se você não quer ler, está com problema de visão, não quer ler, bota lá o áudio, vai ouvindo, ouve louvores. A gente tem inúmeras possibilidades de estar louvando ao Senhor. E eles não. A perseguição lá, irmãos, agora é até nos aparelhos. Toda a parte de mídia, de inteligência artificial, eles estão usando para estar buscando o que as pessoas podem estar fazendo para adorar o Senhor. Eles param, olham o celular, se tiver algum aplicativo é preso. E mais algumas coisas, para alguns. Então, assim, a gente tem buscado tão pouco a palavra do Senhor, com todas as possibilidades que nós temos. Precisamos ser crucificados para o mundo. Tem muita coisa no mundo nos tirando do caminho do Senhor. A igreja tem sido invadida por influência que não é de Deus, mas do mundo. Lá em 1 João, aqui é só um versículo, fala assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então tudo que tem nesse mundo não é de Deus. Então essas coisas nos afastam, essas coisas nos tiram da presença do Senhor. A gente precisa nos afastar disso. A Cássia até falou na semana de oração sobre as coisas que às vezes nos distraem, as coisas que nos afastam do Senhor. A gente precisa estar atento a essas coisas para que a gente não saia da presença do nosso Senhor. E lá também o sobrenatural é uma coisa tremenda sobre o povo. Um obreiro cristão me disse, aí o Arthur que está dizendo, os cristãos da China não consideram curas e milagres coisas incomuns. Para eles, o sobrenatural tem se tornado natural. O que acontece? Às vezes, quando a gente não busca a oração, quando a gente não busca, por exemplo, a semana de oração que você está tendo, você começa a ouvir testemunhos, você vai vendo o poder de Deus sobre a vida das pessoas. E isso é a prova de que o sobrenatural existe. O Senhor está aí para atender os nossos pedidos, os nossos clamores. Todos, a gente sabe
né? Porque nem tudo é da vontade dele, mas a gente precisa crer no sobrenatural. Aí ele fala sobre palavras proféticas, né, de aviso aos pastores. É uma reunião que eles estavam, de 300 pastores. Eles estavam numa reunião de 300 pastores e um deles ouviu uma mensagem, a voz do Senhor, né? E ele que dizia assim: vocês estão, eles iam se reunir por 3 dias, né? E enquanto eles estavam orando, a palavra do Senhor veio a um deles: a situação aqui é muito perigosa, a polícia está vindo para prender vocês. Um por um os pastores dispersaram por caminhos diferentes. Aí, assim que o último saiu, a polícia chegou. E aí eles ficaram lá de fora esperando para poder entrar, para poder, na hora que ele saísse, se prendesse. E nada deles aparecerem, então eles invadiram o local. E aí eles viram que a porta estava aberta e que não tinha ninguém lá. Aí o líder daquela turma lá, que foi da polícia, disse assim: esses cristãos são diferentes, eles sabem exatamente o que estamos fazendo. E aí, irmãos, um outro que eu anotei, que fala sobre o pastor que foi sentenciado, são vários, né? A gente tem que ficar aqui poucas horas para a gente ouvir tudo, né? Mas durante a Revolução Cultural, lá naquele período bem pesado, um pastor no extremo norte da China, ele foi sentenciado à execução pública pelo pelotão de fogo, porque ele se recusou a parar de pregar o Evangelho. Enquanto o pelotão se preparava, perguntaram para ele qual era o último pedido dele. Ele respondeu que gostaria de cantar um louvor. Por ser uma execução pública, tinha várias pessoas, a permissão lhe foi concedida. Ele cantou com uma voz poderosa. E à medida que cantava, escuta isso, irmãos, o céu começou a iluminar-se com o esplendor da glória de Deus. Todas as pessoas que estavam reunidas ao redor ouviram o que soou como milhares de vozes cantando junto com o pastor. Abalados com o incidente, as autoridades decidiram adiar a execução, enquanto um telegrama urgente foi enviado para Pequim pedindo conselho dos líderes, né? Informado do assunto, ele comunicou de volta: realmente este homem é um homem comum, não é um homem comum, liberto e não o aborreçam mais. O pastor foi rapidamente liberado para fazer o que quisesse, e ele imediatamente voltou a pregar. Então, assim, irmãos, são testemunhos do poder, do sobrenatural sobre a vida, sobre a nossa vida, né? Sobre o que pode acontecer com a gente se a gente buscar o Senhor. Uma lição que podemos aprender com os chineses é a simplicidade da sua fé. Não tem ninguém falando que essas coisas são só para a igreja primitiva e que Deus não opera mais assim, né? Porque às vezes a gente escuta que não é mais a mesma forma, né, do que foi lá na igreja primitiva. Precisamos clamar ao Senhor como a igreja primitiva fez e como a igreja na China está fazendo agora, pedindo que Ele estenda sua mão para curar e derramar seus sinais e maravilhas sobre o seu povo. Nós precisamos crer nos poderes que o Senhor tem, nos seus sinais, nas suas maravilhas na vida de cada um, meu irmão. A gente precisa crer, a gente precisa clamar por isso. A conclusão é que a última fase da face da humanidade, antes da volta de Jesus Cristo, está em Mateus 24, 14, que ele diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Jesus está falando sobre qual evangelho? O evangelho que ele pregou, de cura, né? Sobre tantas coisas que ele fez. Então esse evangelho será levado para todas as nações, e aí será o fim. Então, irmãos, que nós possamos nos espelhar nesse avivamento, nessas pessoas. É porque eu li todos, então minha vontade seria de contar bem mais, mas não dá, pelo tempo. Mas são histórias que a gente não acredita que existe, porque não está próximo de nós. Eu estava pesquisando, e agora saiu, em 2023, os 50 países mais perseguidos. E aí o primeiro é a Coreia do Norte, como eu falei. E bem no meio desses 50, já tem um país do nosso ladinho, a Colômbia. Existem 2 países da América Central, pertinho. Às vezes a gente acha que isso é lá do outro lado do mundo, que não vai chegar.
Mas a gente precisa orar, a gente precisa pedir pela nossa nação, a gente precisa pedir que o Senhor derrame suas bênçãos sobre a nossa nação, para que isso não aconteça, para que essa liberdade não seja tirada, que a gente possa continuar louvando e adorando o nosso Senhor, e que caso isso aconteça, Ele nos dê força, para que a gente também tenha essa fé, tenha essa força que eles têm em não negar o Senhor. E essa reunião, ela aconteceu agora, dia 15 de janeiro, lá na China. São escondidos. O tema que vocês podem jogar no Google: cristãos na China são escondidos milagrosamente após a oração. Deus faz o impossível. Aconteceu dia 15 de janeiro de 2024. Um grupo de 90 cristãos perseguidos foi protegido por Deus de uma busca policial durante o treinamento de portas abertas. É uma organização. Olha o que a pessoa, não vou ler tudo, né? É uma parte só do que eles contam. Geralmente, nessa situação, as pessoas apenas fogem o mais rápido possível para se proteger. Disse-lhe a missão Portas Abertas. Dessa vez, todos escolheram agir de outra forma. Uma pessoa começou a orar e outras imediatamente se juntaram a ela. Só um minutinho. Eles receberam uma ligação do dono do local que estava alugado, que a polícia estava na porta. Ele ligou para eles e falou: vê se vocês conseguem fugir, porque a polícia está na porta. Então ele diz que dessa vez eles escolheram agir de outra forma. Uma pessoa começou a orar e outras imediatamente se juntaram a ela. Oramos juntos, silenciosamente. Tivemos que ficar em silêncio, senão seríamos encontrados pelos policiais e teríamos problemas. Em sussurro, orávamos: Pai nosso que estás no céu, seu nome está acima de todos os nomes. O Senhor faz o impossível ser possível. Clamamos por sua proteção. Nos esconda sob as suas asas. E aí continua a história, que eles ficaram em oração. E aquele grupo de policiais não entraram naquele edifício, que eles entram, olham sala por sala. Normalmente deve ter recebido uma denúncia, mas eles não entraram do portão, eles foram embora, e todos esses cristãos foram salvos pela oração do Senhor. Então, que a nossa vida possa ser diferente, irmãos, que possamos crer na oração como a principal fonte, né, das nossas vidas, para buscar o Senhor, para que Ele possa nos livrar, que Ele possa nos libertar, para que Ele possa nos abençoar. Então, que esses exemplos e tantos outros possam servir de lição de vida, né? Que a gente possa realmente mudar o nosso posicionamento perante o Evangelho do Senhor. Amém? Infelizmente, o tempo acabou. Aí tem muita coisa, mas por hoje é só. Amém? Alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa, de repente, de alguma experiência que viveu? Já leu? Eu confesso que muitas coisas que eu li, eu desconhecia. Tinha uma noção breve, mas eu desconhecia. São testemunhos, irmãos, que se vocês buscarem no YouTube, sábado, quando o André chegou em casa, ele vai trabalhar, vem para ir para a loja. Eu estava com o olho inchado e falei: acordou agora? E eu estava lendo, eu estava vendo esses testemunhos. Não chorei já, não, mas eu me emocionei, meu olho chegou a ficar inchado. Porque, irmãos, são histórias que a gente não acredita. Uma mulher em outro país, Eritreia, alguma coisa assim, ele está até acho que 5º ou 6º lugar do país perseguida na África. Essa mulher foi perseguida de uma forma que eu não acreditei. Falei: gente, não é possível que alguém, glória a Deus pela fé dessa pessoa, e poder ouvir esse testemunho. Ela foi presa várias vezes, e ela não parava de louvar. Ela cantava e ela não parava de louvar, e ela era presa de novo, e soltava 10 anos depois, ela era presa de novo. E aí, na última vez, ela foi levada para uma prisão de containers. E aí ela relata que quando ela chegou nesse lugar, era na divisa lá, ela falou: você é morta, não tem jeito. Foram uma turma, né? Eles foram colocados dentro dos containers, eles não podiam encostar dos lados, de tão quente, eles tinham que ficar em pé. A noite era muito fria. O banheiro era uma lata, eles recebiam uma lata para ser o banheiro deles. Durante os dias que eles tiravam eles para fazer a tortura, eles caminhavam sobre pedras e cacos de vidro descalços.
Outros dias eles caminhavam de joelhos com pedra nas cabeças, carregando sobre a cabeça. E ela saiu, ficou 36 meses nessa prisão, saiu de lá, voltou para o país dela, continuou louvando, gravou um CD, espalhou o CD, foi presa de novo. E aí ela conta que na prisão ela começou a querer evangelizar não os prisioneiros, isso ela já fazia, né? A parte da policial. E o policial falava, para com isso e tal, e ela continuava, e ela foi levada para onde fica sozinha? Solitária. E aí ela disse que ela ficou acho que 2 ou 3 meses solitária, e eles achavam que eles estavam fazendo mal a ela. E aquele foi o melhor momento da vida dela, onde ela teve o maior contato com o Senhor. O Senhor deu várias letras para ela, compôs quando ela saísse dali. E ela foi edificada. E aí ela fala que, nesse momento, ela lembrou de um versículo que tem em Mateus, que fala assim, tudo coopera para o bem daqueles que adoram a Deus. E ela pergunta para Deus, que bem, que bom, o que há de bom nisso, Senhor? O que o Senhor quer de mim? Não que ela estava reclamando da situação dela naquela solitária. Ela queria que Deus falasse com ela o que Ele queria dela, o que Ele queria de melhor dela, que ela pudesse fazer para a honra e glória do seu nome. Então, assim, eu aconselho vocês a pesquisar, a buscar, que isso edifica muito, fala muito aos nossos corações. E ainda bem que eu não chorei, porque várias vezes que eu contei isso para outras pessoas, eu me emocionei. Então, a palavra da noite é essa, que o Senhor possa nos dar força para continuar firmes na obra do Senhor. Amém? Palavra, irmãos, possamos despertar e atentar a essa liberdade que nós temos, né? E realmente usufruir dela. A palavra que está aqui está aberta e nós temos total acesso a ela. Total, 24 horas. Nós precisamos despertar enquanto há tempo. Ainda com o nosso coração reverente, respeito à palavra, nós vamos agora aos oblatos, entregar o nosso dízimo e a nossa oferta na casa do Senhor. Dia 21 agora é o retorno da EBD. E esse retorno vai ser marcado pelo café da manhã, bem especial. Inclusive, cada um que deu o seu nome, né, fica responsável por trazer o lanchinho para o café da manhã. Será às 8h30 da manhã. Mais uma coisa, você que não adquiriu a revista da EBD, que está muito boa, temas muito bacanas, tá? Quem não adquiriu, a pastora Rita está responsável, ainda tem? Não? Olha, quem não adquiriu, senta pertinho de alguém para poder acompanhar por enquanto, tá? Não fica de fora. Mais uma coisa bacana que vai acontecer vai ser o Day Kids para as crianças e juniores. Vai ser num lugar especial, que eu não sei o endereço.
vai falar com a pastora Juliane, e é no lote. Ah, muito bem, vai ser lá no lote. Com certeza vai ser um momento muito especial para as crianças e juniores, tá? Uma outra coisa que vai acontecer no dia 30 de janeiro,